Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. A possibilidade de chuvas intensas para Minas nos próximos dias tem mobilizado autoridades e a Defesa Civil. No Jornal Minas de hoje você vai saber mais sobre os alertas e quais são as orientações para a população. Este é um dos destaques dessa edição. E tem mais com a Aline Scarponi. Uma mulher está internada em um hospital em Belo Horizonte com suspeitas de coronavírus. A doença é considerada de emergência global. Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde divergem sobre o assunto. Já já eu explico essa história. A cerveja Baker começa o recall de 82 lotes de cerveja com suspeitas de contaminação e vamos mostrar uma iniciativa pioneira de inclusão num parque ecológico do estado. Tudo isso agora no Jornal Minas. A gente abre esta edição com uma notícia que mobilizou a imprensa esta tarde e deixou muita gente preocupada. Haveria mesmo um caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte. O vírus apareceu recentemente na China e está assustando o mundo, porque se espalha rapidamente e já teria matado 17 pessoas. Quem tem mais informações é a repórter Aline Scarponi. Boa noite, Aline. Então, o que há de verdade nessa história? Ei, Marcela, boa noite. Pois é, o que acontece? A Secretaria de Estado de Saúde está investigando o caso. Isso porque uma mulher de 35 anos com sintomas do coronavírus deu entrada no hospital Eduardo de Menezes. E aí, dessa forma, a situação gerou um alarme, para a população. Mas quem acompanha o Jornal Minas precisa estar sabendo que o Ministério da Saúde disse que ainda não há confirmação de coronavírus no Brasil. E por isso não há nenhum motivo para pânico. Como a causa da doença e a forma de transmissão ainda são desconhecidas no Brasil, o Ministério da Saúde também passou algumas orientações. Entre elas está a necessidade de se evitar contato próximo com pessoas que estejam com infecções respiratórias agudas. Ele também orienta para que as pessoas lavem bem as mãos e evitem contatos com animais doentes em fazendas ou criações. As nossas equipes vão acompanhar os desdobramentos dessa história e os nossos telejornais trarão mais detalhes. Marcelo. Obrigada, Aline. Notícias que têm circulado principalmente pelas redes sociais alertam para a possibilidade da pior chuva do ano na região metropolitana da capital nos próximos dias. Mas especialistas que monitoram o clima afirmam que não há motivo para pânico. O assunto está sendo tratado por um gabinete especial que acompanha a evolução da temporada de chuvas em todo o estado. A repórter Mariana Silva acompanhou a reunião desta quarta-feira deste gabinete e tem mais informações. Minimizar danos. Este é o principal objetivo do gabinete de crise instalado pelo estado para monitorar a temporada de chuvas em Minas. Em uma reunião nesta quarta-feira, a Força-Tarefa definiu ações coordenadas envolvendo 13 municípios da região metropolitana da capital que podem ser mais afetados pelos temporais previstos para os próximos dias. Nesse acordo são ações para potencializar as forças de resposta do município. Então, é o aumento de efetivo nos municípios para que ele possa enfrentar aquela crise, é o aumento da logística, a disponibilidade de veículos, de postos de saúde, de assistência social e médica, para que as pessoas, que possamos diminuir a distância dos afetados ao serviço público. O alerta para as chuvas fortes vale até sexta, mas pode se estender para todo o fim de semana. Janeiro tem superado as expectativas de precipitação previstas para o mês. Somente na capital já choveu até agora cerca de 450 milímetros, quando o normal para o mesmo período seria em torno de 320 milímetros. Só com a chuva do último fim de semana, que castigou as regiões Oeste e Barreiro, foram mais de 100 milímetros em menos de uma hora. Nas próximas 72 horas, o cenário é de um acumulado previsto total de 250 milímetros, que abrange a região metropolitana de BH e toda a faixa se estendendo até a Zona da Mata e sul de Minas.
A Defesa Civil alerta que, além das ações do governo, é necessário que as pessoas também se cuidem e busquem se manter seguras. A orientação é de que as pessoas, naquele momento de chuva, não desloquem até os locais onde já é conhecido historicamente como área de inundação. Então, uma área de inundação, as pessoas não devem se arriscar a atravessar aquele local, seja a pé, seja no veículo. Se por algum motivo a pessoa foi surpreendida naquele momento em seu veículo com uma inundação e o carro não conseguir sair dali, abandone o seu veículo, saia desse veículo e procure um local seguro, peça ajuda aos bombeiros. Muita chuva, né? É importante seguir as orientações da Defesa Civil. E acompanhe ainda nessa edição mais informações sobre a chuva na região metropolitana de Belo Horizonte. A Defesa Civil faz novos alertas contra temporais. A seguir, você confere. Baker confirma recall de 82 lotes de cerveja. Hoje a polícia ouviu mais testemunhas do caso. Depois do intervalo, a gente traz mais detalhes e fala também sobre a produção artesanal de alimentos que está em alta no Brasil. Você sabia que existe um selo que garante a qualidade e a procedência deles? A gente te explica já já. Sorte a nossa. A Hora do Improviso recebe meu camarada Antônio Loureiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha. A lua de prataria, morcego na noite escura, cheiro de jaca madura, vento empurrando a chuva. A Hora do Improviso. Sábado, 4 da tarde. Cupim roendo a madeira e a sabiá laranjeira. Viva cada instante. Escute o seu coração. O que realmente importa, o que faz sentido para você. Viva cada momento com alegria, saúde com qualidade. Viva o que é melhor para você. E conte com a Audiomarca sempre. Audiomarca, os melhores aparelhos. O melhor para você. 3481-6266. Caso Baker. Hoje foram ouvidas mais 2 testemunhas, familiares de pessoas intoxicadas pela cerveja Belo Horizontina. Voltamos a falar com a repórter Aline Scarponi. A Aline, a cervejaria está recolhendo os lotes suspeitos de contaminação? Isso, Marcela. A Baker confirmou o recall de 82 lotes de cerveja que possuem o risco de estarem contaminadas com dietileno glicol. Até o momento que se sabe, o que é confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, é que a cerveja contaminada já matou 4 pessoas e outros 22 casos estão sendo investigados. A empresa disponibilizou um contato para que os clientes solicitem a coleta dos produtos. O telefone é o 3228-8888. Eu vou repetir para dar tempo de todo mundo anotar. O contato, então, é o 3228-8888. Marcela. Pois é, a gente tem falado tanto de cerveja artesanal e muitos consumidores estão aí com dúvida. O que pode ser considerado, afinal, um produto artesanal? A produção artesanal une ingredientes diferenciados e muita história e tradição, viu? No Brasil existe um selo Arte, direcionado aos alimentos artesanais, que define também as boas práticas para que essas delícias ganhem um mercado de forma segura. Uma prática que agrada o consumidor, que já está habituado a valorizar essas receitas. Artesanal. A palavra faz toda a diferença para quem busca algo diferenciado para degustar. No Mercado Central de Belo Horizonte, produtos do tipo estão por toda parte, o que inclui doces, queijos e pimentas. Entre os turistas que lotam os corredores, tem gente que faz questão de procurar algo feito à mão. São tudo de boa qualidade, então você tem certeza que está comprando uma cachaça, um vinho, um queijo, um doce. Tem menos química, né? Mais natural possível. É uma coisa mais de manuseio direto, que não usa menos química, menos conservantes. Então eu sempre procuro uma coisa assim diferenciada. No Empório, a vendedora sabe valorizar as comidas artesanais. O
prazer da gente mostrar um produto artesanal, um queijo, é a cara do cliente, né? A satisfação que ele passa para a gente, tipo, nossa, esse queijo é maravilhoso. Então ele nem pergunta o valor, simplesmente pega e fala assim, não, vou levar. Quem entende de cachaça sabe que tem muita diferença entre a industrial e aquela que é feita em alambique, a verdadeira artesanal. Esta engenheira de alimentos é jurada em concursos gastronômicos. Considerada entre especialistas como nariz de ouro, ela tem a habilidade de saber a qualidade pelo cheiro do destilado. Para ela, o processo mais rústico de fabricação garante sabor marcante e cada rótulo tem características distintas. As cachaças mineiras hoje, elas estão entre as melhores cachaças do Brasil, mas a gente também já globalizou. De uma forma geral, o Brasil tem produzido muita bebida boa, porque o Brasil ele é muito amplo nisso aí, nas madeiras, né? Como, por exemplo, já tem um lançamento aí da jaqueira, que é uma coisa agora nova, né, no mercado, que está agradando muito o público. Então, assim, a gente traz todas essas novidades aqui e o freguês, quando chega, ele experimenta, vê as inovações e está sempre gostando muito. Em um processo de produção artesanal, as mãos são as protagonistas. São elas que trazem os sabores que os clientes valorizam tanto. E mesmo que não seja uma indústria convencional, tudo tem que ser feito com segurança e com higiene. Na produção do Camilo, isso é lei. Tudo está de acordo com a vigilância sanitária. Mão na massa para produzir diversos pães especiais com fermentação natural, feitos no tempo certo. Tem pão que demora 2 dias para ficar pronto. É artesanato feito com farinha, água e fermento, que atrai pelo olhar e sabor. A gente tem o sabor como um item super importante, mas também textura de miolo, textura de crosta, aromas que o pão vai exalar na sua casa e a durabilidade também. A gente consegue, com o processo de fermentação, cuidado de uma forma trabalhada mais artesanalmente ou com muito mais atenção, a gente consegue especificidades de sabor e dessas coisas todas de uma maneira totalmente diferente. A gente não precisa agregar outros ingredientes, outros elementos no pão para conseguir você ter um diferencial de sabor interessante. Produtos artesanais são valorizados, mas não são livres de controvérsias. O caso da cervejaria Baker pode ter gerado dúvidas com relação a esses alimentos, mas o chefe de cozinha e pesquisador da gastronomia mineira pede cuidado. A cerveja artesanal é uma legislação nova, ela é chamada de artesanal, né? Porque tem uma fórmula original, né? A receita é original, mas a produção é industrializada. Problemas vão acontecer em todos os setores, em todos os segmentos, mas os produtos artesanais da nossa cultura alimentar, eles são imbatíveis e só tendem a crescer. O chefe reforça que alimentos artesanais estão na raiz da cultura mineira, fora que é uma das principais fontes de renda do Estado. É um segmento muito maior, muito mais amplo, né? Que envolve cultura, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né? Que envolve história, que envolve, enfim, emoção. Eu acho que a nossa gastronomia está sendo finalmente reconhecida como um segmento que não tem barreiras. Voltamos a falar sobre as chuvas e os estragos causados em várias partes do estado. Em Contagem, na região metropolitana, cerca de 200 famílias estão desabrigadas após um temporal que atingiu a cidade no último fim de semana. Grande parte dessas famílias mora numa região considerada de alto risco de deslizamentos. Hoje foram anunciadas medidas para desocupar essa área. O repórter Renato Franco tem as informações. Policiais militares, guardas municipais, operários e máquinas dão o tom de urgência na Vila Barraginha. A lama de domingo ainda deixa marcas nas casas e um novo alerta de chuva forte para a região metropolitana fez a Defesa Civil de Contagem decidir pela remoção de parte da comunidade. A Prefeitura quer retirar até sexta-feira 52 famílias que vivem aqui nesta área, a Vila Barraginha, em Contagem. No domingo, a água que veio lá de cima inundou dezenas de casas e a decisão é removê-las para dar segurança a estes moradores. Inclusive, os caminhões, as máquinas estão trabalhando para construir uma obra de drenagem aqui e também uma bacia de retenção. Estes moradores sairiam então em 72 horas e as casas ali ao fundo seriam retiradas depois do período de chuva.
Nesta quarta, numa reunião tensa, moradores fizeram duras cobranças ao secretário de Obras de Contagem. Eles questionam a demora na ação da prefeitura e também o valor da Bolsa Aluguel, de R$ 460 por família. Quer saber o que você vai fazer? E outra, 1,5 milhão você gastou nessa obra? Você gastou 4 pessoas trabalhando nessa obra? 4 pessoas trabalhando nessa obra? Fez o que ali? Eu quero resposta, eu quero saber o que você vai fazer agora. Porque apartamento aqui, 4, 5 anos, e nós vamos ficar morando de aluguel em um ano fazendo renovando contrato, ninguém merece isso não. No domingo, Alexandre salvou parentes com a ajuda de amigos. Toda a família perdeu móveis e documentos. Este vídeo mostra a água na altura do telhado. A água está uns 2 metros de altura. Olha lá, ó, todo mundo teve que subir lá para cima da laje, ó. Olha lá, ó, olha o tanto de água que está aqui, ó. O terreno onde ele mora está no mapa de remoções. Ele quer ter garantias para deixar tudo para trás. A gente fica preocupado com o volume de água que vai descer, mas também fica preocupado com como que vai ser a situação de deslocamento. Porque até então a gente não pode deixar a moradia da gente de qualquer maneira e sair a todos sem direito, sem saber para onde vai, sem direção nenhuma. Isso a gente tem que ter uma segurança. Uma comissão de moradores vai se reunir nesta quinta com o prefeito de Contagem. Leonardo lidera o grupo. Engenheiro civil, ele tinha 13 anos quando testemunhou a pior tragédia vivida ali. Em março de 1992, a combinação de chuva e terreno instável provocou um deslizamento de terra que deixou 37 mortos e 80 feridos. Porque a gente precisa recomeçar a viver. Eu preciso voltar a trabalhar, ele precisa voltar a trabalhar. Todos nós precisamos voltar a trabalhar, precisamos voltar até a vida normal que a gente tinha antes de todas essas obras que estão fazendo. Sabe, a chuva, igual eu falei, a chuva contribuiu bastante, mas a obra também contribuiu bastante para que acontecesse esse ocorrido todo aqui. Porque 31 anos que eu moro aqui, eu nunca vi a água passando de meio metro aqui. Nunca vi. 31 anos que eu moro aqui, nunca vi. Tem gente aqui que mora aqui há 50 anos. Como é que vai ser a vida dessas pessoas agora? O secretário de Obras diz que o cadastramento das famílias que serão removidas já começou e promete acompanhar as obras pessoalmente. A prefeitura quer apoio do governo federal para construir prédios populares para, enfim, dar moradia segura aos moradores da Barraginha. A população que for para a Bolsa Moradia, ela não pode ficar na Bolsa Moradia mais do que 1 ano. Então nós temos que ter uma solução. As famílias que forem sair, nós temos que garantir a elas que serão construídos os prédios de apartamentos. Isso tem um tempo. Construção não combina com o período de água. Terminou o período de chuva, começa a construção e o mais rápido possível os apartamentos para as pessoas morarem. Tanto quanto possível aqui perto da Barraginha, nas partes mais altas. A Prefeitura de Contagem informou, por meio de nota, que a população, em geral, deve permanecer atenta e, diante de chuva forte, deve procurar por um dos 2 pontos de apoio que já estão montados. O primeiro na Escola Municipal Vigílio de Melo Franco, na Vila São Paulo. O outro na Escola Municipal Pedro de Alcântara, no bairro Jardim Industrial. Não é só na região metropolitana que a chuva é motivo de preocupação. Hoje, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, foi dia de contabilizar estragos. A Prefeitura mandou equipes para a limpeza das ruas e a Defesa Civil fez vistorias em imóveis. Por causa de uma forte chuva na madrugada, a água invadiu casas e vários pontos da cidade ficaram alagados. E amanhã a previsão de mais chuva no Vale do Mucuri e em outras regiões do estado. Confira no mapa. No noroeste, norte, sul, Campo das Vertentes e Rio Doce, tempo nublado e pancadas de chuva. Chuva forte também na região metropolitana, central, na Zona da Mata e no Mucuri. Nas demais regiões, pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Em Diamantina, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Juiz de Fora, os termômetros chegam aos 32 graus. Em Montes Claros, a temperatura fica entre os 20 e os 33 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. E diante da previsão de um temporal para Belo Horizonte ainda esta semana, o prefeito Alexandre Calil transferiu seu gabinete para o Centro Integrado de Operações da Prefeitura. Lá vai funcionar um comitê gestor para acompanhar a evolução da previsão do tempo, monitorar a evolução climática e atuar em casos de emergência.
Em instantes, a gente volta com as notícias do esporte. Tem também cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida agora têm acesso às trilhas do Parque Estadual do Ibitipoca. Os detalhes depois do intervalo. Eu volto já. Agenda. Anote aí. De segunda a sexta, 8 da noite. Olá, na Harmonia dessa semana você vai conferir o projeto Cancioneiro Dudu de Percussão Desvio. Você vai assistir a uma entrevista com os músicos Leonardo Gorosito e Rafael Alberto sobre o processo de composição desse álbum e de gravação do DVD. E depois, claro, vai assistir com exclusividade a exibição desse belíssimo trabalho. A Harmonia dessa semana está imperdível e eu tô aqui te esperando. Voltamos com o esporte. André Cristino, boa noite. Conta pra gente como é que foi a primeira noite do Campeonato Mineiro. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Pois é, foram 2 jogos, um empate, um jogo com vitória aí por parte do Atlético, mas faltou muita emoção, viu? Ainda tudo bem que é o primeiro jogo da temporada para as equipes, mas o torcedor esperava ver mais emoção nessas partidas. Vamos começar então com o primeiro jogo, que foi a estreia do Coimbra no módulo 1. Coimbra empatou no Independência contra o RT. Vamos ver os gols dessa partida. A primeira zaga falhou do Coimbra ali. E aí o Rony não perdoou, fez 1-0 para o RT. O Coimbra empatou na cobrança de escanteio. O Carciano apareceu lá atrás para fazer 1-1. No outro jogo da noite, o Atlético foi até Uberlândia jogar contra o Uberlândia e conseguiu a vitória magrinha, 1-0. Vamos ver o gol dessa partida. Primeiro foi um pênalti ali que o Fábio Santos converteu, fez o gol do Atlético. Depois teve um pênalti para o Uberlândia. E aí o Michael cresceu, fez a defesa. O Uberlândia chegou a fazer um gol com o Diogo Peixoto, mas ele estava impedido. Foi esses lances todos no primeiro tempo. Depois disso, o jogo caiu bastante. O Atlético começou bem. Destaque para os jogadores que estrearam, né? O goleiro Michael, que fez a defesa aí do pênalti. O Johan, meio-campo, que sofreu o pênalti convertido pelo Fábio Santos, foi muito bem. E o Alan, o meio-campo, também foi muito bem nesse jogo. Depois o Atlético sentiu bastante, criou pouco. O Uberlândia cresceu um pouco mais. E o Dudamel falou sobre essa falta de ritmo do Atlético, principalmente nesse primeiro jogo. Vamos ouvir o treinador. É normal que en la parte física no estemos en este momento en nuestra mejor forma. Nosotros comenzamos a trabajar hace 11 días y hoy nuestro primer juego. El rival en su campo, un campo muy grande, con una grama un césped muy alto, tenía más de 50 días trabajando para este momento. Esse é um problema para os times da capital, né? Como tem um calendário mais longo, jogam até o final do ano, eles começam a preparação para o estadual depois, e aí os times do interior acabam tendo um gás a mais do que eles, Marcelo. Entendi. E hoje são mais 4 jogos, não é isso? São mais 4 jogos, começando daqui a pouco, às 8 horas da noite, o clássico da Zona da Mata. Vamos dar uma olhadinha. O Tupinambás vai receber a equipe do Tombense lá em Juiz de Fora, às 8h30. Tem um jogo entre o América e a Caldense no Independência, às 9 horas. Patrocinense e Vila jogam e, fechando a rodada, o Cruzeiro joga às 9h30 da noite contra o Boa no Mineirão. O zagueiro Manuel, ele foi cortado desse jogo. Ele está sendo sondado por um time da Turquia. O Cruzeiro pode negociá-lo e aí deixou ele de fora desse jogo. E o torcedor cruzeirense teve 2 boas notícias, podemos dizer assim, hoje. Uma delas foi a contratação de Everton Felipe. O meia, que pertence ao São Paulo, chega por empréstimo até o final do ano. O São Paulo vai pagar uma parte do salário dele. É um bom jogador, fez um bom trabalho no esporte. No São Paulo não teve muitas oportunidades, foi emprestado para o Atlético Paranaense no ano passado. Também não conseguiu se destacar
Vamos torcer para que consiga mostrar o seu futebol aqui no Cruzeiro. A outra boa notícia é que o Thiago Neves rescindiu com o Cruzeiro hoje. O torcedor culpa o Thiago Neves pelo rebaixamento do ano passado. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela queda no Brasileiro. Então o torcedor agora tem um alívio, mas ele ainda segue na justiça com a ação contra o Cruzeiro, pedindo 16 milhões de reais aí de salários atrasados, multas e várias coisas. Mas pelo menos é um peso a menos para o torcedor. Pois é, daqui a pouco o Brasil joga pelo pré-olímpico, né, André? E por que vai ter muito atleticano de olho? Vai ter atleticano de olho porque tem 2 jogadores do Atlético disputando o pré-olímpico. O Cleiton, o goleiro, e o Guga, lateral direito. O Guga, inclusive, ele deve ser titular nessa partida. O Brasil joga às 10h30 da noite contra o Uruguai. O jogo lá na Colômbia está sendo disputada a competição. O Brasil venceu o primeiro jogo contra o Peru. Se vencer agora, consegue uma boa margem. Brasil e Uruguai são as 2 únicas equipes que venceram até agora no grupo. Vamos torcer para que o Brasil consiga uma vaga nas Olimpíadas. Obrigada, André. Vamos torcer, né? E a gente encerra essa edição com uma novidade muito bacana do Parque Estadual do Ibitipoca. Agora, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida vão ter acesso às lindas trilhas do parque, usando cadeiras adaptadas. Nessa terça-feira foi a primeira vez que as cadeiras foram usadas. Os voluntários para o teste foram 3 pessoas da região. A Tauana Aparecida, que tem 12 anos, encarou 16 quilômetros de trilha e foi até a famosa Janela do Céu. A Simara Gabriela, de 15 anos, e o Lucas José, de 27, foram ao Lago dos Espelhos. As cadeiras chamadas Juliettes foram adquiridas do projeto Montanha para Todos. Elas foram criadas pelo engenheiro Guilherme Cordeiro para atender uma demanda da esposa, a também engenheira e trilheira Juliana Tosi. O uso das cadeiras vai ser gratuito. Os interessados devem ir acompanhados de pessoas que possam conduzir a cadeira. Se não houver, vale tentar achar um voluntário com a ajuda do parque. O e-mail para agendamento é o peibitipoca@meioambiente.mg.gov.br. Uma boa noite para você. O Jornal Minas fica por aqui. Até mais. Hoje, o que a gente chama de novíssimo cinema brasileiro é muito mais uma geração de jovens cineastas. Acho que há uma multiplicidade tão grande de propostas, de filmes, até mesmo de formas de produção. À margem do que a gente poderia chamar de mercado cinematográfico, assim. Cinematógrafo. Sexta, 8h30 da noite. Domingo, 1h30 da tarde.